Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Gente, esse é um Sub-12 especial. Estou aqui com a minha família para que juntos a gente possa falar a respeito desse assunto tão maravilhoso e extraordinário que é a vinda de nosso Senhor Jesus a esse mundo com o propósito de nos redimir. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos ter uma conversa edificante e abençoadora sobre esse assunto. Essa é uma data especial onde o mundo para celebrar o nascimento do Senhor Jesus. Não importa se é a data certa, se não, a posição de cada um, se esse é o dia que deveria ser celebrado ou não, o que importa é, um dia o Senhor Jesus veio ao mundo. E essa oportunidade, quando o mundo já para isso, até os não cristãos param para focar o assunto. Por que não aproveitar esse momento? Em primeiro lugar, para testemunhar de Jesus. Segundo, para ter um tempo de qualidade em família. E acima de tudo, colocar os nossos olhos no Senhor Jesus. Assim como nós não celebramos a ressurreição de Jesus só na Páscoa, mas conseguimos enfatizá-la como um dia especial. A alegria pelo nascimento do Senhor Jesus não está limitada a um dia do ano, mas nós também podemos permitir que esse dia seja especial. Mas para isso, mais importante é que a gente não perca de vista o centro de tudo, a essência, que é o próprio Senhor Jesus. O Evangelho de Lucas nos mostra lá no capítulo 2, que quando Jesus chega a essa terra, houve festa e celebração. Mas apesar de haver celebração nos céus e mesmo na terra por parte de uns, a Bíblia diz que ao chegar na cidade de Belém, não havia lugar para ele na hospedaria. Um dos sinais que marcam a chegada de Nosso Senhor é não havia lugar para ele. Eu não acredito que as pessoas simplesmente estavam ali para dizer não queremos Jesus. O problema é que eles encheram a casa antes dele chegar e agora ele não tinha lugar. O ponto da nossa conversa hoje é justamente a respeito disso. Quando celebramos a vinda do Senhor Jesus, precisamos nos questionar se ele está encontrando em nós o lugar que ele esperava ter encontrado. Isso é de suma importância. Eu quero aproveitar e abordar esse assunto não sozinho, mas quero fazer isso com a minha família. Acredito que há várias razões pelas quais Jesus pode ficar sem lugar. Isso não se deve mera e simplesmente ao fato de que nós não queremos. Pelo contrário, até diria que alguns dos textos que falam sobre receber e acolher a Cristo, eles são voltados mais àquele que já é um cristão, que já é convertido, do que ao não crente. Por exemplo, em Efésios 3, 16 e 17, quando Paulo diz, e assim habite Cristo pela fé nos vossos corações, ele está falando com gente convertida. Então ele não está falando de quando Cristo entrou pela primeira vez para ser Senhor, para morar e habitar em nós, mas ele está falando de cultivar a presença e a centralidade de Cristo na vida da pessoa. E um outro texto que também acaba sendo muito confundido é lá o de Apocalipse 3:20, quando ele diz, eis que estou à porta e bato. Já vi ser usado em muito apelo evangelístico. Jesus está do lado de fora, batendo na porta do seu coração, pedindo para entrar. Isso pode até ter lá sua aplicação, mas a interpretação correta do texto nos mostra que ele está falando com a igreja. A igreja deixou ele do lado de fora. A igreja de Laodiceia deixou Jesus do lado de fora. Então significa que é possível hoje, nos tempos atuais, haver uma réplica do que aconteceu na chegada dele, de não haver lugar para ele. E acredito ser importante a gente pensar como isso pode acontecer. Muitas pessoas, quando convidadas por Jesus para um banquete, apresentaram várias desculpas de porque elas não poderiam estar. E a gente vê que não são coisas nem ilícitas, não são necessariamente coisas pecaminosas, mas podem se tornar assim um pecado quando tomam um lugar errado no nosso coração. Exatamente, eram coisas boas até, Mas como você disse, o problema não é se a coisa em si é boa ou ruim, é o lugar que ela ocupa. E até como a gente estava conversando, Pri, que essa festa muitas vezes pode tomar a direção errada no nosso coração, se a gente ficar muito focado em coisas materiais. É verdade, esse clima de presentes, de
coisas novas, a gente realmente às vezes foca no material em vez do espiritual. Que é o mais importante é que Jesus veio e ele pode nascer nos nossos corações hoje, e às vezes a gente foca tanto nas coisas materiais e tenta preencher o vazio que só cabe ele. Infelizmente, muita gente está perdendo o melhor porque eles estão focando em coisas que realmente são muito passageiras, né? Quando se fala de distração, é muito fácil listar, né? Tantas coisas. Mas às vezes o que eu vejo é que no meio das famílias até a empolgação de estar junto, até a comunhão em si rouba esse lugar. Porque como que a gente adora em família? Como que a gente dá um lugar para ele, né? É gostoso quando a gente consegue fazer isso lembrando, dando destaque, adorando a Deus juntos, orando, né? Exaltando, agradecendo por ele ter vindo para nos resgatar. E não podemos deixar de falar do vilão da comida, né? Porque se gira tanto tempo na preparação e não só no consumo do alimento. E, gente, nós não estamos falando contra o presente, nem contra a confraternização, nem contra a comida. Tudo isso deveria ser parte da celebração de algo maior. O que a gente não pode é distrair desse algo maior, é esquecer do aniversariante. A gente não pode esquecer o verdadeiro propósito pelo qual ele veio. Mas eu gostaria que a gente pudesse considerar um pouquinho aqui o que a palavra de Deus nos fala lá no livro de Apocalipse. Nós mencionamos a declaração de Jesus para uma igreja, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Mas acredito que essa frase ela precisa ser entendida dentro de um contexto. Em primeiro lugar, a gente pode talvez dividir esse episódio, que é a carta à igreja de Laodiceia, em 3 partes. A primeira delas, o que Jesus falou com a igreja. A segunda delas, as tentativas de Jesus para com essa própria igreja. E a terceira, as soluções que ele propôs. O que Jesus falou da igreja? Ele chamou ela de uma igreja autossuficiente. Estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Quer dizer, quem deixa Jesus de fora? Quem não reconhece o quanto precisa dele. Então, consciente ou inconsciente, esse é o ponto de partida do erro. Mas ele também disse que eles eram cegos, né? E chamou eles de pobres, miseráveis, né? Porque espiritualmente a condição deles não era boa ao deixar o Senhor de fora. Aqui ele coloca o retrato de uma igreja que não está focando na presença dele. E eu acho que, embora a gente dê exemplos da festividade do Natal, nós estamos falando de algo que vale para a vida inteira, em todo o tempo. Talvez a distração agora seja essa, e terminado o feriado, a distração de outros seja o trabalho. Mas o importante é perceber as tentativas. Primeira declaração de Jesus, eu estou à porta, indica que ele está do lado de fora. Isso é ruim? É, mas ao mesmo tempo é bom. Mostra que mesmo do lado de fora ele não desistiu e está lutando para ocupar de novo o lugar, né, de dentro. E ele também diz, eu bato, o que mostra a insistência dele em querer entrar. O que vocês acham que de prático a gente pode compartilhar com quem está nos assistindo a respeito disso? Mesmo que Jesus esteja do lado de fora há muito tempo na nossa vida, ainda dá tempo de deixar ele entrar. Por um tempo, até que ele volte, ainda existe esperança e com certeza ele quer isso para a tua vida. Ou seja, não é tarde para que você se posicione, não importa quanto tempo você deixou ele do lado de fora. A questão é daqui para frente, o quão rápido você vai permitir que ele entre. Sempre lendo essa passagem parece que a minha imaginação vai longe. E eu fico imaginando, até pensando nesse contexto, porque Jesus já estava do lado de dentro. E eu fico imaginando, talvez até no contexto de uma festa, as pessoas tão movimentadas, concentradas com tantas coisas, e eu imagino Jesus lá sem receber atenção, e ele caminhando para o lado de fora e batendo de novo na porta. E aí, vocês vão me receber de novo? E só não percebe, né, que tem alguém batendo na porta, quando aqui dentro, né, dentro da casa, tem muita distração. Então, eu acho que dar o foco para Jesus, que é completamente merecido, não rouba em nada, a gente não perde em nada por dar o foco e atenção a ele, muito pelo contrário, isso melhora todos os aspectos, não só das festividades, mas, né, é algo para a vida, ele melhora tudo, ele melhora o relacionamento da família, ele melhora como a gente vive, como a gente se comporta, e eu acho que dar o lugar que é devido e preparar esse lugar, assim, só melhora as coisas. Que festa diferente seria essa se Jesus estivesse ali na mesa conversando, ao invés do lado de fora batendo na porta? Com certeza. Além de chamar a atenção que se bater na porta significa, eu vejo que Jesus é um cavalheiro, ele respeita a nossa decisão, né? Porque quando alguém bate na sua porta, a decisão de abrir ou não é sua. E o fato dele respeitar, não chegar metendo empurrando, né, com os pés e com as mãos essa porta, mostra muito o coração dele, sabe? O livre-arbítrio que ele nos deu, e isso é muito especial. Bom, nós falamos das tentativas dele, mas Jesus também fala das soluções. Ele disse, se alguém ouvir. Então, obviamente, ele está dizendo, eu espero que vocês ouçam.
né? O Israel mencionou antes que está tanto barulho que às vezes a gente não ouve. E a única forma é a gente parar esse ritmo que nos distrai, conseguir aquietar o coração para ouvi-lo. Porque ele está sempre chamando e ele espera que a gente dê atenção. E com isso ele mostra a condição, se alguém ouvir. E se alguém abrir a porta. Em outras palavras, ele está dizendo, se você não decidir me colocar para o lado de dentro, você não vai me ter. Né? Isso não será uma imposição, isso não será uma ditadura. Agora, nós precisamos reconhecer que às vezes as pessoas até ouvem a voz. Tem cultos que eu vejo que as pessoas choram no apelo, elas sentiram o que ele está chamando, reconheceram o que está do lado de fora, mas não abre a porta. Né? Então, mais importante do que esse primeiro passo, que já é um desafio para alguns, é a parte prática, o que é que você vai fazer para colocá-lo do lado de dentro. Né? Então, você tem que respeitar a presença dele, você precisa cultivar isso em tempo de oração, de adoração, de leitura bíblica todos os dias, de inclinar o seu coração numa predisposição de obedecê-lo, de trazê-lo para a sua vida, né, todos os dias, em cada área, porque senão a gente vai ficar só na teoria, no reconhecimento de que ele chamou, e isso não vai se traduzir em nada prático. E que além de abrir a porta e trazer o Senhor Jesus para o lado de dentro, que nunca mais a gente permita ele estar fora. Que nunca se diga de nós o que foi dito lá em Belém por ocasião do nascimento e da chegada de Nosso Senhor a esse mundo, que não havia lugar para ele. Pelo contrário, que se diga a nosso respeito, que ele encontrou lugar em nós. E que isso aconteça de tal forma que inspire muitos outros a desejar acolhê-lo também. Que o Senhor te abençoe, que você possa ter boas festividades e deixamos aqui um abraço da nossa família para a sua. Deus abençoe.